Pereira. O HG estava conversando com uma fonte ligada ao departamento de futebol do Cruzeiro e aí a informação que me passaram é que Matheus Pereira vai voltar a treinar com bola amanhã. Ele começa as atividades sob o comando do técnico Zé Ricardo e aí vai depender do técnico Zé Ricardo se Matheus Pereira vai ser utilizado ou não no jogo contra o América, porque ele já terá condições de ser relacionado. Então amanhã ele começa esse trabalho com bola e no fim de semana é possível sim que ele esteja entre os relacionados de Zé Ricardo para a partida diante do América, porque ele já reúne condições de atuar nesse compromisso. Agora eu preciso ouvir aqui você. Você está insuportável hoje, mas eu preciso te ouvir. Matheus Pereira e a volta do Guerreiro. É muito importante porque é um setor problemático para o Cruzeiro. Baixa produtividade ali, especialmente na criação. Matheus Vital realmente não consegue aproveitar as inúmeras oportunidades que todos os treinadores, os 3 treinadores do Cruzeiro Mas quem deram está para ele. aproveitando? Não, estou falando números de um meia de criação, 1 gol e 1 assistência em mais de 35 jogos. Então, diante disso, até talvez alguns que pudessem ser aproveitados já não estão, mas enfim, tempo pretérito não conta para o domingo do Cruzeiro. Para domingo agora o que tem é o Matheus Pereira. Tenho certeza que se ele tiver 5 minutos de possibilidade de pisar em campo, ele vai ser relacionado e já pode ajudar com 5 minutos, com poucos minutos, porque foi essa amostragem que ele deu diante do Atlético Paranaense e do Botafogo. Ô Valuzinho, só uma coisa que eu também esqueci até de trazer na informação é isso. Ele pode atuar até por um período reduzido, porque ele já reúne condições de atuar. Vai treinar amanhã com o elenco. Então ele pode jogar por um período reduzido. Só assim, apesar da necessidade, é até óbvio isso aqui que eu vou, óbvio isso aqui que eu vou falar. Seu sonho mesmo? O departamento médico todo do Cruzeiro, o staff é muito profissional. Agora, eu tenho informação também que esse retorno do Matheus, ele foi seguido assim, cada etapa foi bem construída e eu penso até que ele vai pisar em campo quando ele voltar a jogar novamente, numa condição bem melhor até do que da chegada, quando ele vinha de um período pós-férias. Então, foi tomado todo tipo de cuidado nessa etapa de recuperação do Matheus Pereira. E olha, mais uma vez, eu quero aproveitar o gancho do Valu para exaltar realmente o departamento médico do Cruzeiro, porque a informação que tivemos quando a gente foi buscar apurações, quando o Matheus sofreu a lesão, foi que ele poderia voltar, se tudo corresse dentro do prazo, que ele poderia voltar no jogo contra o Cuiabá. Ter os minutos contra o Cuiabá, ter alguns minutos, e voltar ao time como titular no jogo contra o Atlético ou contra o Flamengo e entraria realmente dentro desse processo. O jogo que tem agora é o jogo contra o América e o próximo jogo contra o Cuiabá. Ou seja, o processo que o departamento de futebol do Cruzeiro pensou para o Matheus Pereira, ele está sendo detalhadamente bem cumprido. E isso é raro, porque é raro também a gente conseguir a informação dessa possível volta, que sempre no futebol é muito difícil de trabalhar com recuperação do atleta. E pela lesão que ele sofreu, o departamento médico do Cruzeiro soube detalhar especificamente quando ele poderia estar na sua melhor função. Ou seja, contra o América, pode ser que ele nem venha a ser relacionado, tá? Eu entendo, pensando que na quinta-feira ele voltará a fazer esse trabalho com bola, eu acho muito difícil dele pegar e ser um dos jogadores a ser utilizado no jogo contra o América já no domingo, e aí ele voltaria sim a jogar e ter mais uma dinâmica de bola no jogo contra o Cuiabá e depois no processo da semana, pensando Flamengo, pensando Atlético, ele estaria no seu 100% para atuar e que vai ser muito importante para o Cruzeiro ao longo dessa temporada. Ô, Dólar, nada melhor, né, Dólar? Na reta final, Cruzeiro precisando dar uma resposta, porque há uma preocupação, pô. Não há uma preocupação só com o Valu, uma preocupação geral. Não é 4 pontos a Agora, não. Caraca, vocês estão brigados hoje? ácido, né? Aqui, eu tô falando de preocupação. Eu não tô falando de pessimismo. Porque aqui é pessimismo. Na veia. O pessimismo corre no sangue dessa criança aqui. Dá um soco nele, eu tô falando o seguinte, eu tô falando de um momento que preocupa. Porque 4 pontos, a reação do Vasco, a vitória do Vasco, 4 pontos
do primeiro do rebaixamento, aí você recebe de volta o Matheus Pereira, nada mal. Não tem notícia nesse contexto melhor do que essa pro torcedor quê, e pro irmão? próprio Para Zé de rir, Ricardo. Eu gosto da treta de vocês dois. E agora, inclusive, quem vai se escalar, na verdade, é o próprio Matheus Pereira, né? Porque... No lugar de quem, Dó? Não tem a menor... Na verdade, o Matheus Pereira ele pode escolher onde ele quer jogar nesse time do Cruzeiro. Que isso? Se ele quiser jogar na do Rafael, ele joga. Ele é muito melhor que os Na outros. opinião Então, do Valu, joga mesmo, né, Valu? Joga. Do não, Rafael, ele pode escolher. Pode escolher onde joga. Onde ele quer jogar no time do Cruzeiro. Então, assim... O Zé Ricardo não tem a menor dúvida que vai escalar o Matheus Pereira, só ele ter condição. Se ele viu o Matheus Pereira treinando, falou, o cara tá bem, tá solto, tá leve, tá sem dor, ele vai pro campo. Isso não tem a menor dúvida. Agora, eu tô com o Valu que o principal problema do Cruzeiro hoje, pra mim, é o setor de criação e a responsabilidade hoje é do Matheus Vital. Então, em tese... Mas é mesmo o setor de criação? Não é a finalização de jogadas? Não, eu acho que é a Cruzeiro criação. perde muitos gols Mas eu aí. acho A que criação do Cruzeiro, na verdade, chega- não existe, né? A gente não Ô, pode Thiago, falar do setor de mas você criação, não porque a criação não realizações. existe. Você não acha que ela chega com baixa qualidade para pegar e dar o último Não acho. tapa? Não em todas as oportunidades. E eu acho Por que exemplo, sim, viu? Por Porque, exemplo, o Fluminense tem um Cano que decide. Então, O Não, Vasco não, tem um não, então, mas peraí. Tem o Não, não, Verrete não é que isso. decide. O Inter tem o Valência que decide. O Atlético tem o Paulinho que decide. O Cruzeiro tem quem? então, cara, mas aí o processo é outro. Aí não é só a mas questão do eu acho que cara no Cruzeiro, eu acho que no Cruzeiro falta ainda também a finalização. Não, tudo E falta bem. O muito. Cruzeiro Porque, há muito tempo quando tá a gente procurando vê- centroavante, quando a gente vê tem problemas também O pra fazer Gilberto tem gols. oportunidades, ele perde. Ô, gente, Quando a gente via o Henrique Dourado ter oportunidades, ele perdia. Aqui. Quando a gente viu o Rafael Papagaio, ele talvez tenha sido quem melhor aproveitou as oportunidades. Mas ainda assim não era um exímio finalizador. Eu não sei se o maior problema do Cruzeiro hoje seria a criação. Para mim, é a conclusão das jogadas. Eu acho E que a assim, criação, porque a criação não Para mim, a existe. conclusão das jogadas tem sido o pior problema. É claro, isso não impede que o clube tenha, ou o time tenha outros problemas. É até triste a gente falar isso. Existem outros problemas. Eu acho que o Rafael tem sido um problema nessa temporada. Eu acho que a criação em alguns momentos a marcação no meio-campo, a finalização. Mas para mim, Mas o aí você pior falou dos tudo, problemas. não O falou goleiro, nada. troca de treinador, Goleiro, a marcação, erro da o ataque, diretoria. a armação. Tem tá- sido. É tudo. Thiago. Não, peraí. Deixa eu Mas só, tudo tem, só mas tem eu o que falo é assim, mais. deixa eu só pensar um problema aqui do Cruzeiro. Eu acho que o problema está na defesa, da construção, saída de bola, construção. Acho que o ataque também tem falhado. Finalização, troca de armação, treinadores, e o goleiro não tá contratações legal também. É equivocadas. que tudo do Cruzeiro hoje é problema. A questão é qual é o maior dos problemas. Pra mim, o maior dos problemas é a finalização. Não. Fizesse Não, eu mais acho- gols. Parou, peraí. Fizesse mais gols. Tudo é problema. Eu Contra o acho- Santos, por peraí, exemplo, acho o que time não tem meteu tanto 3. Peraí, gente, peraí. Mas os jogos anteriores Peraí, não. gente. Sim, mas Gente. era um processo. A Parou, gente tá falando peraí, agora do peraí. início do trabalho do Zé Ricardo. Peraí, por favor. Não, de verdade. A gente não pode pegar e falar que o Cruzeiro tem todos os problemas. Quando a gente A fala gente não, isso, quem falou foi a eu. gente é muita gente. É falta de responsabilidade nossa, porque o Cruzeiro Nossa, hoje... não foi ele que falou. O Cruzeiro tem um dos melhores sistemas defensivos do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro Mas eu sofreu... não citei isso como um problema. É a quarta... Então, é a Mas eu não quarta... citei isso como situação. problema. Aí, na zoeira, no você falou da bate-papo... marcação no o Cruzeiro meio-campo. tem todos os Mas problemas. eu falei que a todos. marcação no meio. Os problemas que eu tem citei. Os problemas que eu citei. Eu não citei da linha defensiva. Citei. O Rafael tem falhado. A marcação no meio-campo, pra mim, em alguns momentos é falha. Então, mas- A criação de jogadas e finalizações. Eles brincaram, que Beleza, todos iam rir estamos- nisso não, nesse momento. então, Agora, um ponto que você não pode colocar é que eu citei que existe Vou no ser o Cruzeiro um chato. problema na defesa. Vou ser o E eu não chato. citei isso. Estamos num programa de televisão que tem um alcance grande. Quando a gente generaliza que o Cruzeiro tem todos os problemas, a gente tá Mas você tá olhando pro cara errado, você tem que olhar pros dois, não foi eu que Que disse. dois, irmão? Quem falou foi você? Não, eu citei esses problemas, vocês disseram Então, todos. calma lá. Então você tem que olhar Então, pros calma dois, lá. não é pra mim. Os dois Calma lá. falaram isso, E não fui outra eu. coisa que a gente tem que pensar que cada vez mais a análise de desempenho, a análise tática, os detalhes são muito minuciosos dentro do futebol. Então a gente tem que pensar, o penúltimo passe, que hoje é estatística, né, Thiago? Sim, sim. Hoje é estatística. Você trabalha com quem deu o penúltimo passe. O penúltimo passe do Cruzeiro está chegando da melhor forma para quem vai dar assistência? É isso tudo que a gente tem que pensar. Então eu acho Eu que não com o acho que esse é o Matheus problema. Pereira,
Isso aqui, a Gente. visão frontal Gente. para chegar ao ataque vai melhorar. Mas eu não acho que esse tenha sido o problema. contextualizando O demais. Lucas Silva tá faz esse na pênalti cara. no passe Tá muito bem. contextualizando demais. Tá na cara que o problema do Cruzeiro é o homem-gol. Os também acho atacantes dois não problemas. falharam. O grande problema é esse. Os Já atacantes passou por não isso, funcionaram. já foi Já isso passou. também. Ah, o não, Cruzeiro não, e a viveu, gente tem que o Cruzeiro pensar que a gente tem viveu um trabalho vários novo tipos. começando agora. O Cruzeiro viveu vários tipos de problema durante a temporada. Em algum momento já foi o alto desperdício do pessoal lá na frente, em algum momento já foi a falta de produtividade. Hoje, para mim, é uma falta de criação no meio-campo com a falta de efetividade na frente. Eu acho que são os dois problemas. Isso. O sistema defensivo está funcionando de acordo, o Cruzeiro consegue fazer transições. Tinha que achar uma maneira do Lucas Silva ter mais fôlego para os momentos em que ele pegasse a bola, mas o Zé Ricardo já entendeu que ao lado do Jussa para dar um pouco mais de proteção, enfim. Então eu acho, pelo menos, que está por aí. O certo é só para deixar claro que com todos esses problemas, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos, mesmo sem a diretoria dar a mão para a torcida no dia 1º de outubro, que é um dia caótico para quem é trabalhador, assalariado, sabe do que eu estou falando, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o América. E agora eu quero vender para você, Dólar. Peraí.